Muito bem, boa noite. Que bom poder ter você aqui nessa noite, onde nós estamos louvando o nosso Deus. Foi tão bom esse momento de louvor, músicas tão bonitas, inspiradoras, né? O momento da oração também, sempre é legal a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente está enfrentando, do que a gente está passando, orar uns pelos outros. Quarta-feira sempre é um culto assim mais aconchegante, a gente tem um contato mais pessoal com as pessoas que estão aqui, os nossos amigos. Deus seja louvado porque você tirou um tempinho para estar na casa dele, para vir à presença dele. Eu tenho certeza que ele já te abençoou. Tenho certeza que você saindo dessa igreja aqui, você pode ter certeza que não sai vazio, mas com certeza Deus já te deu uma bênção. Amém? Quero dizer que você que nos assiste também pela internet, que vai assistir em algum momento aí pelo canal do YouTube, você também é bem-vindo. Deus seja louvado porque você está assistindo essa mensagem. Queria convidar vocês a orar para a gente abrir a palavra nessa noite e ouvir o que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Sempre, Senhor Deus, em olhar para nós e acreditar que nós podemos ser sempre mais, sempre melhores. Por olhar para nós, Senhor Deus, e não ver os nossos defeitos, mas olhar aquilo que podemos ser. Também, Senhor Deus, por olhar para nós como teus filhos. E nessa noite nós viemos aqui nessa qualidade, teus filhos, para ouvir a tua voz. E eu quero pedir nesse momento, Senhor Deus, encarecidamente, que não seja uma pessoa falando, mas que de alguma forma, Pai, na simplicidade da mensagem, o Senhor possa falar ao nosso coração, de alguma forma. Em nome de Jesus, amém. Ok, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos estudar um detalhe importante, uma lição, em uma das histórias bíblicas que a gente encontra aqui nesse livro tão recheado de milagres, de histórias bonitas. 1 Samuel capítulo 25. E eu vou dizer que a nossa mensagem dessa noite tem como título, como tema, a proatividade do reino de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você, antes da gente ir para a história. Você já ouviu falar dessa palavra, proatividade? O que é uma pessoa proativa? O que é proatividade? As pessoas falam muito sobre essa palavrinha, proatividade, no meio assim, empresarial, no trabalho, nas empresas. As empresas procuram funcionários proativos, querem pessoas proativas. O que é isso? Como a gente poderia definir, entender esse termo, proatividade? E eu quero, nessa noite, falar sobre proatividade do reino de Deus. Mas antes, vamos entender, então, o que é proatividade. Eu trouxe aqui uma definição que eu peguei no dicionário, duas, na verdade. Uma é mais aplicada no meio corporativo, e ela diz o seguinte: o que é proatividade no meio corporativo? É o comportamento em que o trabalhador busca espontaneamente por mudanças e melhorias no seu ambiente de trabalho, solucionando e antecipando-se aos problemas, visando beneficiar a organização. Conseguiram entender? É uma pessoa, então, que busca espontaneamente mudanças e melhorias no seu ambiente de trabalho, e ela também procura solucionar e antecipar-se a problemas visando o benefício da empresa, do lugar onde ela trabalha. Essa é a definição de proatividade no meio empresarial. Para a gente entender assim, vamos tentar descrever, tentar entender o que seria um trabalhador proativo. Pensa aí comigo. Então, uma pessoa proativa, um trabalhador proativo no seu ambiente de trabalho, é aquela pessoa que chega cedo ao trabalho, pontual, é aquela pessoa que tem uma atitude positiva, animada, ela tem paixão, ela gosta daquilo que faz, é uma pessoa que se interessa em aprender mais, em crescer, procurar se desenvolver, melhorar, para servir melhor aonde ela está. É aquela pessoa que ninguém precisa dar ordens. Antes disso, ela já está fazendo, sabe? Tipo, varre o chão aqui. Não, antes disso, ele já vai lá e faz por si próprio. Entende? É uma pessoa que tem iniciativa, muita iniciativa. Faz as coisas sem alguém precisar mandar. Ele vê o problema, detecta e ele mesmo faz. Então, assim,
é alguém que sempre faz mais do que aquilo que se espera dele. É uma pessoa proativa. Isso é uma pessoa proativa, um trabalhador proativo. Outra característica, ela é uma pessoa que entende que os problemas da empresa, do local onde ele trabalha, não é só da empresa, é dele também. Se sente responsável. Então ele não joga só no time dele. Ele olha para o todo e ele pensa em beneficiar a empresa como sendo dele mesmo. É aquela pessoa que se sente responsável pelo sucesso das outras pessoas, do grupo aonde ele está inserido. Então isso seria uma pessoa proativa dentro do ambiente de trabalho. Mas eu quero abranger um pouquinho mais essa noção de proatividade e uma definição mais abrangente assim para a vida, saindo agora do meio corporativo, seria o seguinte: é o comportamento de antecipação e de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente às situações impostas pela vida. Vou melhorar. Facilitar, melhor dizendo. Então, é um comportamento onde a pessoa se antecipa aos problemas impostos pela vida e procura soluções. É o comportamento de se responsabilizar pelas próprias ações e escolhas frente aos problemas da vida. Vamos traçar um perfil aqui para você compreender melhor. De forma abrangente, o que seria uma pessoa proativa? É uma pessoa que também ela tem iniciativa, ela não faz as coisas, ela não vive por crise. Tem gente, por exemplo, que só vai atrás de um trabalho quando começa a faltar comida na despensa. Que só resolve fazer alguma coisa quando o problema começa a surgir, quando a crise começa a surgir. Ela é empurrada pela crise. O proativo não, ele age por paixão, por sonhos, por, visão. Então ele nunca se contenta onde ele está, ele sempre quer melhorar, sempre quer se desenvolver, quer crescer, quer galgar novos degraus na vida. Essa seria uma pessoa proativa. Esclarecendo um pouquinho mais. É uma pessoa que não tem mentalidade de vítima. Do tipo assim, eu sou pobre demais, eu sou do interior, não tenho faculdade, ninguém se importa comigo, o país está em crise, sou pé frio mesmo. Sabe aquela pessoa que vive se desculpando, que vive se vitimizando? Então, o proativo ele não é assim. Ele é o contrário disso. Ela entende que a responsabilidade está nas mãos dela. Então ela entende que ela pode ser agente de mudança, de melhora, de crescimento. Não é limitada pelas circunstâncias da vida, mas ela se responsabiliza, diz: eu vou para frente, eu vou fazer, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. É uma pessoa que entende que pode ser um fator de transformação. Ela não olha para a circunstância que está na volta dela. Ela diz: olha, eu posso transformar isso aqui, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Conseguiram entender um pouquinho? O que é uma pessoa proativa? A gente poderia falar muito mais sobre isso. Mas eu quero perguntar para você: você é uma pessoa proativa? Você é uma pessoa que se encaixa aqui nessa descrição que a gente fez? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a proatividade do reino de Deus. O que seria ser proativo dentro do contexto do reino de Deus? Tem uma história na Bíblia, essa que a gente abriu aqui, em 1 Samuel 25, que para mim é uma história que ensina a proatividade do reino de Deus. Gosto dessa história. Uma história assim simples. Esses personagens aparecem só aqui praticamente na Bíblia. Depois só o nome é citado em algum momento. A personagem principal da história. E ela demonstra pra gente o que é proatividade do reino de Deus. O que é ser uma pessoa proativa para o reino de Deus. A história de Abigail, Nabal, Davi, aí os personagens envolvidos na história. Talvez você já leu, já passou por ela. Mas vamos dar uma olhadinha nela nessa noite para exemplificar aí o que é a proatividade do reino de Deus. Vamos lá, eu quero ler com vocês. Vai desde o versículo 2 até o 35, tá bom? Você pode anotar para ler melhor em casa,
você depois dar uma meditada assim mais profunda. Eu não vou ler todo o trecho, vamos ler algumas partes para ir aqui lembrando da história. Vamos ler então do versículo 2 até o 11, onde a gente vai ter aqui o contexto geral dessa história. Vamos lá? 1 Samuel 25, do 2 até o 11. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigaiu, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide até Nabal. Perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: acha em mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando com Nabal todas essas palavras, em nome de Davi aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho desse Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Esse é o contexto, esse é o pano de fundo aqui da história. Nabal, o nome de Nabal é interessante, o significado dele. O significado a gente poderia colocar como a palavra tolo ou idiota. Esse é o significado do nome Nabal. Na Bíblia, as pessoas, elas recebiam o nome de acordo com as suas características, de acordo com como elas eram. E esse camarada aqui tinha o nome de tolo, idiota. Imagina só você com esse nome, carregando esse nome. Já era claro, para todo mundo quem era Nabal. Davi conviveu algum tempo nas terras de Nabal, e ele tinha nessa ocasião um exército de 400 homens. Mais ou menos ali, alguns anos ele conviveu ali nesse local. E durante esse período cuidou ali, fez amizade com os trabalhadores de Nabal, protegeu ele de salteadores, de perigos. E quando ele ficou sabendo aqui que ele estava tosqueando as ovelhas, era uma época de fartura, ele pediu para os representantes dele irem até Nabal e tentar conseguir ali algum favor, alguma coisa. Eles não tinham, assim, aparentemente um trabalho, viviam da boa vontade das pessoas. Mas a resposta de Nabal é interessante, né? O quê? O que esse Davi pensa que é? Nessa época a fama de Davi já era muito conhecida. Inclusive depois fica claro que todo mundo já sabia que Davi seria o próximo rei. E o Nabal chega e diz: quem que esse Davi pensa que é? Jessé? Qualquer um foge aí do seu senhor. Estava dizendo isso sugerindo a questão de Saul, que Davi estava fugindo de Saul. É um fugitivo aí qualquer. Quem pensa que eu preciso dar alguma coisa para ele? Não vou dar nada para ninguém. Vai embora. Agiu de acordo com o nome dele, né? Imagina só, você falar isso para um exército de 400 homens, todos armados até os dentes. A história continua. Agora a gente vai para o verso 21 e 22. Como Davi recebeu essa notícia, essa resposta de Nabal? Lá no verso 21 e 22 diz o seguinte: ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Nunca fiz nada para ele, cuidei dele todo esse tempo. O que adiantou tudo isso?
e ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi disse, quer saber de uma coisa? Esse Nabal não merece viver. A gente vai lá e vão acabar com todo mundo. Não vai sobrar um só do sexo masculino. Todo mundo que é homem lá, que é do sexo masculino, vai simplesmente desaparecer da face da terra. E a história vai contar que Davi, ele se apronta com um exército de 400 homens. Lógico que, levado por esse sentimento de raiva, aquela reação, por aquela idiotice, aquela mancada que Nabal deu, e ele leva então todo o seu exército, e ele começa aí uma marcha, né? Se armam, colocam ali as espadas na bainha, e eles começam então a caminhar em direção a Nabal para destruir tudo que ele tem e quem ele é. Mas nesse meio tempo, um dos empregados foi correndo conversar com a Abigail. O nome Abigail também é interessante. Ele tem um significado que a gente poderia traduzir essa palavra para o português como a alegria do pai. Aquela que traz felicidade para o pai, que traz prazer para o pai. Olha o nome dessa mulher. A Bíblia diz que ela era inteligente, sábia. A Bíblia fala que ela era assim formosa também, uma pessoa delicada. Bem diferente do marido, né? Um dos empregados do Nabal foi até ela e cochichou no ouvido dela. Olha o que aconteceu. Davi está subindo com 400 homens e ele está vindo para acabar com tudo. Nesse momento, a gente entra no próximo texto, que é o versículo 18 a 19. Qual foi a reação? O que Abigail fez diante disso? No verso 18 e 19. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Aqui está a proatividade, né? Abigail diz, quer saber de uma coisa? O meu marido fez uma burrada e ele vai pagar duro por isso. Mas sem falar com ele, sem comentar nada e depressa, sem esperar muito, ela diz, eu tenho uma solução, eu vou resolver esse negócio. E ela prepara ali todo esse mantimento e ela vai em direção a Davi. Agora a Bíblia vai narrar o encontro dela com Davi, como acontece, a conversa dos dois, o resultado disso tudo. Mas aqui está a proatividade de uma pessoa. Ela vê a situação complicada, ela está diante da tragédia, diante de uma carnificina, de uma desgraça muito grande, e ela diz, eu preciso resolver isso, preciso fazer alguma coisa para isso não acontecer. E ela vai depressa, sem falar com ninguém, ela age, simplesmente ela age. Iniciativa, tomou a responsabilidade para si, e ela diz, eu vou resolver esse problema. Olha agora a sequência da história, 23 até o 28. Vendo, pois, Abigail a Davi, ela desce, até vai em direção a Davi, Davi está subindo, ela está descendo. Ele morava numa montanha ali, no Monte Carmelo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Simplesmente se jogou na terra, se ajoelhou na frente de Davi, se inclinou até a terra. Lançou-lhe os pés aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as minhas palavras. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos
e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa as transgressões da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Olha só a atitude dessa mulher, proativa, inteligente, sábia, que resolve, que vê a situação e diz: eu vou mudar isso aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou consertar essa situação. Primeiro ela se humilha diante de Davi, se joga nos pés dele. Reconhece ele ali quase como um rei já, né? Simplesmente ela se humilha, o rosto em terra, uma mulher. Ela é corajosa, né? Porque ela está enfrentando um general de guerra, alguém que tem arma em punho. Uma mulher conversando com o general de guerra. Naquela época, no mínimo, corajosa ela era. Depois disso, ela oferece um presente, ela pede perdão, ela clama por perdão. E ela também confronta Davi, ela faz Davi entender a burrada também que ele ia fazer. Davi, movido pela emoção, ela diz o seguinte: Davi, você é um homem que luta as batalhas do Senhor. Quando ela fala isso, ela está querendo dizer para Davi: você é acostumado a lutar as lutas de Deus e agora você está lutando uma luta sua. Olha a burrada que você está fazendo, você vai ter sangue na tua mão. Olha, depois isso vai ser um motivo de arrependimento lá na frente. Ela é muito esperta, muito inteligente, é usada por Deus. E o resultado, versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de por minha própria mão me vingar. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares e não me viesse ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela estava trazendo e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem, vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Legal, né? Um cenário de guerra, de morte, de desgraça, de erros, e Abigail, com a proatividade do reino de Deus, resolve o problema. Davi fala: sobe em paz. O cenário de violência, de guerra, de sofrimento se transforma num cenário de paz. Graças a essa mulher inteligente, sábia, usada por Deus, proativa, com a proatividade do reino de Deus. Tem uma coisa que me chama a atenção nessa história, que eu queria destacar. Um sentimento que vai no coração dela. Quando você ouve ali e lê a conversa dela com Davi, especialmente a primeira parte, tem algo ali que marca, que chama a atenção, que mostra o que vai no coração dessa mulher, que impressiona a maneira como ela reage diante da tragédia iminente, que eu queria destacar contigo. Depois da gente dar uma passadinha geral aí pela história, esse ponto aqui eu queria me deter. E talvez aqui está o que é a proatividade do reino de Deus. O que é ser proativo para o reino de Deus? Está ali no verso 24 e 25. Logo as primeiras frases que ela fala. Quando ela chega diante de Davi, ela se joga nos pés de Davi. E em algumas Bíblias, em algumas versões, ela diz o seguinte: a culpa é toda minha. Primeira coisa que ela fala, se joga nos pés de Davi e diz assim: Davi, a culpa é minha de todo esse mal entendido, de todo esse problema, de toda essa raiva. A culpa é minha. Mas é claro que na história, Abigail não tem nada a ver com o problema. Ela está lá, não sei aonde, fazendo as tarefas dela. É o Nabal, tolo, idiota, que faz o problema acontecer. Mas quando ela se joga na situação para resolver, ela mostra no coração dela que ela se sentia culpada pelo problema que estava acontecendo. Davi, sou eu a culpada, é eu que sou a culpada. Me toma como culpada. Isso não é uma conversa para boi dormir,
Não é uma conversa, assim, sabe, para apaziguar o coração de Davi. Ela explica o porquê que ela se sente culpada. Ela encontra uma culpa para ela assumir. Ela diz o seguinte: Davi, escuta, deixa eu te explicar por que eu sou a culpada. É que quando os teus servos foram falar com Nabal, eu não estava lá. Se eu tivesse lá, isso não teria acontecido. Tá vendo? Eu sou a culpada. Não considero o meu marido, ele é tolo mesmo, é o que o nome dele diz. É uma pessoa ignorante, bruta, isso é o que ele faz mesmo. Mas eu sou a culpada porque eu não estava lá. E ela se coloca no termo da tempestade, no termo do problema. Se coloca ali no olho do furacão. Como ela leva a culpa para ela. Ela assume a culpa. Ela entende que ela é a culpada. Ela era culpada, mas ela se fez culpada. Sabe que a nossa tendência sempre é estar aí na defesa, não é? Eu lembro quando eu era pequeno, tinha aí meus 6, 7, até os 9 anos, era muito unido ali com a minha irmã, nos momentos bons e nas bagunças também. Tenho uma irmã de 3 anos de diferença, ela é mais nova que eu. E eu lembro que teve uma época ali já, quando eu tinha uns 9 anos, que a minha mãe trabalhava fora, o pai também, perto assim, e eu mesmo que cuidava da casa. E a gente ficava ali responsável por algumas coisas, e de vez em quando a gente fazia alguma travessura, fazia alguma arte, e aí eu lembro que quem dava a surra era a mãe, né? Sempre a mãe. O pai era só puxão de orelha, a mãe é que dava a surra. E eu lembro que algumas vezes a mãe, quando a gente fazia arte, ela colocava a gente no quarto e ela conversava primeiro. E ela perguntava assim, ó, quem foi que fez isso? Sabe qual que era a resposta? Foi ela. E ela, foi ele. Vocês já viram esse filme já, né? Na casa de vocês, com os filhos, quem tem filhos. A nossa tendência é a gente tirar o nosso cavalinho da chuva, não é assim? Tirar a nossa responsabilidade. É a gente ficar na defesa, é a gente colocar a culpa no outro. Você é culpado, você que paga. Especialmente porque eu sabia que depois ia vir a surra, né? E o culpado ia apanhar mais. Aprendi que não adiantava, porque depois os dois apanhavam do mesmo jeito. Mas a gente faz isso. A gente fica na defensiva. O ser humano, ele é assim. Sabe? A Abigail, ela tinha um casamento, eu não vou dizer aqui com certeza, porque a Bíblia não fala isso, mas as pistas aqui é que o casamento talvez dela não fosse assim tão feliz, né? Com certeza foi um casamento arranjado, naquela época os casamentos eram arranjados, e eu tenho certeza que com o marido ranzinhos assim, pensando só nele, com certeza ela devia se sentir triste. E eu acho que aquela era a oportunidade dela dizer, agora vou me livrar desse marido chato aí. Mas ela resolve assumir a culpa. Ela resolve se colocar no problema, levar a culpa para ela, para resolver a situação. Na verdade, a nossa tendência é fazer o contrário, bem o contrário. Quando alguém está em apuros, é comum, né? A gente se esquivar. Pensa só, quando a gente vê alguém passando fome na rua, alguém andando aí maltrapilho, a gente já pensa, né? Olha o que usar drogas dá. É isso que acontece. Assim, no fundo, a gente entende que ela está pagando por um mal que ela fez. Então, se vira aí. Né? Se dana sozinho. Quando a gente, sabe, vê um ferido, a gente vê às vezes nas notícias, né? Pessoa ferida ali, sangrando. A tendência do povo hoje é lá e tirar selfie, né? Deixa a pessoa ali sofrendo. Não é meu problema. Quando a gente vê um casal em pedaços se separando, a gente logo pensa, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a nossa tendência é dizer assim, se virem, resolvam. O problema não é meu. Não é eu que fiz isso acontecer, agora se virem. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente pensa? A nossa postura sempre é de indiferença, tende a ser de indiferença. Não vou dizer que sempre, porque tem pessoas diferentes, às vezes nós temos sentimentos diferentes, mas a nossa tendência é ser indiferente.
diante do sofrimento das pessoas, diante do sofrimento que existe no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa cidade aqui em Curitiba, na nossa igreja, a gente vê pessoas sofrendo. Não, mas cada um com seus problemas. Cada um se vira aí. Não fui eu que causei, a pessoa que resolva lá. E a indiferença, ela é pior, né? É pior do que a raiva, do que o ódio. Dizem por aí que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Porque a raiva, o ódio de vez em quando, ele até ajuda a gente a reagir, a agir. Às vezes até pelo lado bom. Mas a indiferença não, a indiferença olha para o problema e diz assim, que pena, que dó, que coisa. A gente fica assim, queixo caído, mas é só isso. Ou pior ainda, a gente olha e diz assim, vamos orar pelo problema. Não é? Essa é a nossa tendência. E sabe, nessa cidade que nós vivemos, hoje eu vi uma reportagem que ela é a 15ª, 13ª cidade mais bonita do mundo. Saiu numa reportagem aí. Mas se você que vive nela e anda por aí, sabe quanta gente sofrendo tem por aqui. Quanta gente na miséria, quanta gente na desgraça. É possível que alguém esteja aqui hoje trazendo um sofrimento, uma situação muito complicada. Vivemos num mundo de pecado e a gente não precisa ir longe para ver quanto sofrimento existe. Mas a nossa tendência é dizer, cada um com seus problemas. E a gente tem boas razões para dizer, né? Não é minha culpa. Mas aqui é que entra a proatividade de Deus. Abigail não tinha nada a ver com a situação. O problema não era dela. Mas o temor dela a Deus, o amor que ligava ela a Deus, fez ela ser uma proativa para o reino de Deus, resolver um problema, se colocar no olho do furacão, se sentir culpada pelo que estava acontecendo e fazer algo para mudar aquela realidade, para mudar aquela situação. Ela foi movida a se comprometer com o problema, a se colocar em risco, a colocar a vida dela em risco para resolver o problema que não era dela. É aqui que entra a proatividade do reino de Deus. Não sei se a história de Abigail lembra a história de mais alguém na Bíblia. Quando eu olho assim a história de Abigail, eu lembro da história de Jesus. Abigail é um tipo de Jesus, é ou não é? Jesus, vivendo no seu trono de glória, sentado lá na majestade, ele poderia ter olhado para esse mundo e dito assim, quer saber de uma coisa? Olha, colham aquilo que vocês plantaram. Sofram. Poderia ter dito assim, vocês não querem nada comigo? Então, se deem mal. Morram. Poderia ter falado isso. Poderia ter passado uma borracha e apagado esse planeta. Mas Jesus disse, não pode acontecer isso. Ele se colocou no problema. A Bíblia chega a dizer que ele foi contado entre os pecadores. Um outro texto diz que ele tomou para si as nossas iniquidades, colocou sobre os seus ombros as nossas iniquidades. A Bíblia diz também que ele se fez pecado por nós. Ele se colocou no olho do furacão. Ele assumiu o nosso lugar, assumiu a responsabilidade. E quando ele subiu naquela cruz, foi pregado naquela cruz, Jesus estava dizendo assim, a culpa foi minha. E eu estou pagando essa culpa. Essa é a proatividade do reino de Deus. E graças a essa proatividade de Jesus, a gente tem a oportunidade hoje de olhar para frente e ver esperança. De olhar para frente e ver que isso não é tudo o que existe. Existe algo mais. De ter a vida transformada hoje. E aí Jesus olha para mim e diz o seguinte, filho, é isso. Agora é contigo. Agora é com você. Proatividade do reino é entender que eu também sou responsável.
que eu também sou culpado. Está vendo o sofrimento que existe nessa cidade? Eu sou culpado, você é culpado. Todos nós somos culpados. E nós precisamos fazer algo, e depressa, que não pode ficar indiferente. A gente tem que fazer algo. Ah, mas eu não faço essas coisas aí. Eu não faço mal para ninguém, não mato ninguém, não roubo ninguém, né, não causo doença, enfim. A gente pode até dizer, eu não sou culpado. Talvez a gente não seja culpado daquilo que acontece, da realidade. Mas, com certeza, nós somos culpados dessa realidade continuar. Com certeza. A Bíblia diz que Deus vem a esse mundo para operar na nossa vida, para colocar o amor dele no nosso coração, para que a gente pudesse transbordar esse amor e passar agora a ser Jesus para as outras pessoas. Passar agora a ser um representante dele aqui nessa terra. Passar agora a ser sal da terra, luz do mundo, embaixadores do reino de Deus. Se sentir culpado, olhar para as pessoas e sentir compaixão. Eu sou culpado disso acontecer. Queridos, Deus nos colocou nesse mundo para a gente ser bênção na vida dos outros. Para a gente mudar a realidade. É isso que dá valor a mim e a sua vida. Eu e você podemos ser uma espécie de Abigail nos dias de hoje. Eu e você podemos mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Mas como que eu vou mudar a vida das pessoas ao meu redor, do meu vizinho, dos meus colegas, da minha cidade, do meu bairro? Como? É só você olhar e dizer, conhecer os problemas e dizer, eu tenho culpa. Você vai saber o que fazer. Podemos ser, de fato, a alegria do Pai. Esse é o significado do nome Abigail. E você pode também ser a alegria do Pai. Já pensou? Que significado de vida, que alegria, que sucesso. Deus olhar do céu e dizer, esse meu filho me dá muita alegria. Proativos do reino de Deus. Quantos gostariam de dizer, Senhor, eu quero ser a alegria do Pai. Eu quero ser uma espécie de Abigail hoje. Eu quero dizer, eu sou culpado, eu vou mudar a realidade. Eu vou ser um agente de transformação. Eu não vou ser alguém que fica choramingando pelas situações, mas eu vou ser um agente de transformação. É para isso que Deus nos chamou. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai mudar as circunstâncias ao nosso redor. Quantos gostariam de ser a alegria do Pai hoje? De ser uma Abigail moderna? Quantos gostariam? Que Deus seja louvado. A gente vai ouvir uma última música para nós encerrarmos o nosso culto dessa noite. Eu vou chamar a Liliane aqui, ela já está aqui. E ela vai cantar uma música muito bonita. Cantou no começo do culto, mas eu sei que vários não estavam aqui. E é uma música que fala sobre esse sentimento que vai no coração de Deus. Ouça o sentimento que vai no coração de Deus. O que Deus fez, o que Jesus fez por nós. E entenda, Jesus agora te chama você a ser o mesmo para essa cidade, para esse lugar. Conversa com Deus e quem sabe você pode até fazer um combinado com Ele. De dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero ser um agente do Teu reino. Eu quero ser proativo no reino de Deus. Condenado eu andei, procurando o meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Estou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus
conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu-nos seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Vamos ficar em pé para nós orarmos ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor não ficou de braços cruzados olhando para a situação desse mundo. O Senhor não resolveu apagar a gente da história. O Senhor não também esqueceu de nós aqui nessa terra, nos deixando nos virar sozinhos com os nossos problemas. Não, Pai, o Senhor foi proativo e veio implantar o teu reino aqui nessa terra. Um reino de transformação, de mudança. Senhor Deus, de expulsar o mal e colocar, Senhor Deus, o amor, a transformação, o bem. E o Senhor fez isso, Senhor Deus. Não disse para a gente fazer apenas. O Senhor fez primeiro. Venham a essa terra. Entrou, Senhor Deus, dentro do nosso problema. Não tinha nada a ver com isso. Mas entrou dentro da nossa situação, do olho do furacão. Senhor, assumiu o nosso lugar, a nossa culpa. Tomou sobre si os nossos pecados lá na cruz. Pagou por eles. E nos deu, Senhor Deus, a oportunidade de uma vida nova. De uma vida diferente. De novas perspectivas. De promessas maravilhosas. De certezas, Senhor Deus, fenomenais. Mas também nos convida, Senhor, a sermos agentes. A sermos uma espécie de Jesus agora. A sermos uma Abigail agora, a alegria do Pai.
aquele que vive, Senhor Deus, o amor do Pai hoje em dia. O mundo nos transforma em indiferentes, a ponto da gente não querer se envolver com os problemas dos outros, a ponto da gente virar as costas, ou pior, Senhor Deus, apenas demonstrar ali no rosto, às vezes uma afeição, alguma coisa, mas por dentro não estou nem aí. Senhor, a gente não quer ser assim, Pai. Nós queremos ser como Abigail, nós queremos ser agentes de transformação. E quanta gente ao nosso redor precisa, quanta gente ao nosso redor, nós podemos sair daquela zona de reclamar, de olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e ver que tudo isso é apenas passageiro, é só o caminho em direção à casa do Pai, e que nós podemos sim pensar diferentes e sermos proativos do reino de Deus, e mudar, Senhor Deus, os ambientes em que vivemos, com um sorriso, com uma palavra, com um ato de bondade, Senhor, fazendo coisas até que colocaram inclusive a nossa vida em risco, pelo bem dos outros, pelo bem do nosso bairro, da nossa igreja. Enfim, Senhor, nós queremos ser teus agentes, queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser embaixadores, queremos ser a alegria do Pai. Investe cada um, Senhor Deus, com esse poder, investe cada um com esse amor, e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, para olharmos para esse mundo e dizer, eu tenho culpa, e depressa fazer algo para mudar as realidades. Por favor, Senhor, nos faz viver essa ideia, essa missão, em nome de Jesus. Cuida de todos aqui, Senhor, aqueles que sofrem, que também possam nesse processo ter seus problemas dissipados, em nome de Jesus, amém, Pai. Deus abençoe a todos, dê um ótimo restante de semana.